Doutrinação em escola pública, faculdade pública, universidade pública, daqui a pouco vai ter doutrinação até em creche, cara. Tô começando a ficar com raiva disso, cara. Sério. E em todo lugar que tem essas doutrinações é sempre de esquerdista, é sempre aquele velho ditadozinho do comunismo pra nós, vamos ser todos iguais, e eu já tô ficando com raiva disso. E agora você vai entender o porquê que eu tô com raiva. Recentemente, né, eu tava no YouTube e existe um criador de conteúdo aqui no YouTube chamado Wilker Leão. Ele postou um vídeo, ele estuda, né, em uma universidade, e nessa universidade, né, na sala dele ali, todo mundo era esquerdista, cara. Todo mundo era esquerdista. E eu também. Entendeu? Então não me ameace. Eu tô lhe ameaçando Não de me quê? ameace. Eu estou dizendo que a opinião de muita gente é contrária ao que a senhora está trazendo. Eu gostaria que você me dissesse o que eu tenho que fazer. Porque eu não estou aqui para expor meus alunos. E aí ele foi criticar, né, foi falar que a professora, pô, e tal, não concordo com vocês e tal, vamos debater sobre. O que é que a professora falou? Não vamos debater. Não vamos porque você tá errado, você não gostou da aula, você sai, você não pode me gravar, isso, aquilo. Foi simplesmente a pessoa mais alucinada, assim, vivendo em Nárnia que existe mesmo. Ele simplesmente queria debater, e eu vou deixar claro isso, cara, ele queria debater. Em nenhum momento ele xingou ela, entendeu? Falou com clareza o que queria fazer, e a pessoa do outro lado simplesmente disse, não, mas veja bem, você está me ofendendo, mas veja bem, eu sou um professor, você não pode discutir. Cara, que raiva disso. Nossa, que raiva. Enfim, antes da gente continuar esse assunto que tá doendo até a minha cabeça, obrigado a todo mundo que doou, os nomes vão estar aparecendo no final, vocês são simplesmente incríveis. E é isso, se você doar pelo Pix, o seu nome vai aparecer no final. E muito obrigado, a gente bateu a marca de 7 mil inscritos, agora é rumo aos 10 mil e é isso, vocês são sensacionais, bora lá. Aqui, sacou? Saquei. Porque eu te dei todas as condições possíveis de ouvir o que seus colegas sentiram, ouvir o que os professores sentiram sem te ameaçar, para que você tivesse uma condição de refletir, mesmo que você não concordasse. Mas eu tô sendo educado e que o tempo você todo, mas eu só pedisse discordo. desculpa aos seus colegas e aos seus professores, e a gente não tivesse necessidade de encaminhar essas questões, porque erro todos vocês podem cometer. E cara, você simplesmente tem que pensar como as pessoas ali, né, como no caso do Wilker Leão, porque senão você é excluído, cara. Você não pensou diferente, você é louco, você tá maluco. E cara, eu falo pra vocês, eu agradeço muito, muito por não ter tido professor assim, cara. Muito pelo contrário, a maioria dos meus professores, assim, foram incríveis. Eles sempre falaram as coisas, entende? Mas eles diziam, ó, não acredita em mim não, entendeu? Vai pesquisar e tal. E nunca ficaram com esse papinho de comunismo. Eu falo pra vocês, recentemente, né, eu tenho que falar sobre isso. Eu vi um cara, comentário aqui no meu canal. Eu sempre tenho uns comentários assim meia boca, entendeu? De gente que ofende sem dar argumento, de gente que fala X coisa tentando me ofender, entende? Quando o que eu tô falando aqui é a realidade do Brasil, cara. Se você não quer acreditar, não acredite. Quer viver na sua bolha, viva. Mas falaram bem aqui que eu tava com medo de ser cancelado e não foi um comentário me ofendendo nem nada, mas eu fiquei pensativo e eu não tô com medo de ser cancelado, entendeu? Então eu vou começar a falar na cara o que eu quero falar mesmo, cara. Vou dizer com clareza. Pra mim, professor comunistinha que tenta idolatrar aluno, falar isso, nossa, Cuba é maravilhoso, entendeu? Pra mim, sinceramente, esse tipo de professor devia ser demitido, devia ser proibido pela lei de nunca mais atuar, entende? Não pode, já tô deixando claro, entende? Não gostou, entendeu? Sai do canal, simples assim. Eu vou falar porque eu não tô com medo de ser cancelado, eu falo na cara mesmo, que eu tenho raiva disso, cara. E voltando lá o assunto, né, o vídeo do Wilker Leão. Cara, esse vídeo dele me fez pensar o quanto de doutrinação tem. Eu sempre comento sobre o caso do Bétega, cara. Se vocês não conhecem o Bétega, ele é um cara aí que ele sempre sai, né, vai em universidade, locais públicos e tal, e vai questionar sobre as pessoas sobre coisas, né, vai perguntar sobre questão do aborto, tema LGBT, isso, aquilo e tal. UFSC, né? A gente se deparou na UFSC com um prédio abandonado dentro da UFSC, depredado, todo pichado, com frases de esquerda, de comunismo, frases de apologia à violência, tudo mais de 8 pessoas, e que eu pude contar que bateram em mim foram umas 5 pessoas, né? Os caras deram golpes na costela com um pedaço de madeira, deram coronhada, soco, joelhadas, foi um negócio bem feio, assim. E, cara, quase todas as vezes que ele vai, né, em vários lugares assim, que tem esquerdista,
as pessoas não respondem, ou então em manifestação e tal. E cara, eu vou deixar claro, não é sobre ser de esquerda, sobre ser de direita. É o seguinte, se alguém chega pra você, independente da ideologia da pessoa, e ela quer debater com você, ideologia que eu falo é independente de não ser uma ideologia, não tô defendendo nazismo, daqui a pouco vai ter alguém falando isso, não duvido nada. Mas é o seguinte, independente do que a pessoa acredita, se ela é esquerdista ou de direita, se ela chega em você e pede pra debater, ela quer conversar sobre, entende? E você foge, entende? Você não sabe do que tá falando, você tem medo de debater. É literalmente isso que acontece nesses vídeos do Bétega. Ele chega numa universidade pública, fala, vamos falar porque que eu não acredito no Marx, no comunismo, no Lenin, em Cuba, entende? Porque a economia de tal lugar não funciona, porque tal modelo não funciona, por causa e X coisa não funciona. E aí o que a pessoa sempre diz? Seu fascista, você é fascista. Você é fascista, nazista, é taxista, é tudo o que for, entende? É ridículo, a pessoa não quer discutir, cara. Por quê? Simples, você sabe por que quer discutir, porque ela é burra com B maiúsculo, cara. Eu já tô cansado desse papinho, entendeu? E, cara, é uma doutrinação assim sem tamanho, cara. Você vai pra escola, eu não sei como é que é pra vocês, eu tô falando, eu falo isso por vídeos que eu vejo, por pessoas falando, entende? E porque, assim, é claro que existe no Brasil, é óbvio, entende? Eu agradeço por não ter tido que passar por isso, mas, cara, você vai para um ambiente escolar, você quer aprender, você quer estudar, e aí você é doutrinado, entende? Você aprende aquilo. E, assim, muitas vezes não é culpa do aluno, vou mentir, entende? Se você cresce, vamos supor que você cresce na escola acreditando que, sei lá, Jesus Cristo matou alguém, entendeu? Ele tinha um AK-47, entende? Tipo assim, você vai acreditar naquilo, entende? Tipo, se seu professor falou, deve ser verdade, entende? Agora, o problema é quando você cresce acreditando em alguma coisa, alguém vem, te mostra provas de que aquilo não é verdade e você continua acreditando. E é isso que acontece com essas pessoas, cara. Você esfrega a prova na cara delas, entende? Eu lembro muito bem do vídeo do Bétega, que ele chegou e uma pessoa que defendia comunismo, socialismo, nazismo, tudo de ruim. Vou falar assim para deixar claro que é o tipo de pessoa que defende regime totalitarista, ditadura, esse tipo de coisa, entende? Ele foi apresentado por um cubano, essa pessoa, né, o cubano que mora em Cuba, entendeu? Ele mora lá no país onde a situação tá terrível, entende? E aí o que acontece? O cubano falou, odeio o país é ruim, o país tem um monte de merda, isso, aquilo. E aí o cara falou bem assim, não, você não entende do Cuba, você não viveu o suficiente lá, você tá mentindo, entendeu? A pessoa está mentindo sobre o próprio país. Olha só o nível que essas pessoas chegam, cara. Cara, nossa, Cara, cada vez que eu venho nesse canal, eu tô começando a ficar mais maluco. Começando a ter Nossa, daqui a pouco eu vou ter um surto de raiva, cara. Eu vou ter um surto de raiva. Eu sempre tento não resolver nada na violência, a violência nunca é a solução pra mim, tem que ser pacífico, mas às vezes eu não vou mentir pra vocês que dá vontade de sair batendo nesse tipo de gente. Aí agora vai vir gente falando, não, que olha só como ele é extremista, ele quer matar os outros. Não me interpretem mal, né? Eu só tô sendo realista, entende? A pessoa que defende uma ditadura, né, um governo, não é nem governo, não é nem democracia, entende? É a suposta democracia, entre aspas, entendeu? Que mata milhares de pessoas, entende? Esse tipo de pessoa é do bem, não é do bem, entende? Então não venha falar que eu quero matar as pessoas, eu quero bater, eu quero matar todo mundo. Sempre existe gente que vai distorcer o que eu falo. Sempre existe esse tipo de gente, eu sei disso. Mas é isso, cara, doutrinação pesada demais nas escolas, entende? Eu lembro, sim, eu falo isso porque eu já fico com raiva quando o professor não faz o trabalho dele direito. Isso aconteceu há sei lá quanto tempo, mas tinha uma professora minha, que ela estava muito estressada em um dia, e ela simplesmente olhou para o aluno que era especial, não sei o que ele tinha, mas ele claramente tinha dificuldade de sair, né? Aprendendo as coisas, de escrever e tal, enfim, ele tinha dificuldades. Ela, em um momento de raiva, simplesmente virou e disse pra ele, acho que foi calar a boca ou se sentar, tipo assim, se senta, fica quieto aí e tal. Assim, com muita raiva, cara, sendo que o aluno não tinha feito nada, cara. Eu lembro até hoje, eu levantei e falei bem assim, tudo bem que você tá com raiva, mas não fala assim com ele. Agora vai ter gente falando que essa história é mentirosa, que eu sou mentiroso, Pablo Marçal, nossa e tal, justiça. Mas é o seguinte, cara, eu lembro exatamente, eu falei isso pra ela, cara. Porque me subiu um ódio tão grande, porque o aluno não fez nada. Sim, tinha gente bagunçando e tal. Só que o aluno não tinha feito nada, ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele tava em pé porque, sei lá, entende? E ele logo sentou, entende? Mas ela ainda assim continuou com aquele tom de raiva, como se o aluno tivesse algo a ver com isso. E, cara,
Se eu já sinto raiva disso, imagina gente que tenta doutrinar os alunos, entendeu? Por uma ideologia totalmente errada, por um negócio que mata gente, que é totalitarista, que é isso, aquilo e tal. E assim, eu não duvido nada que nos comentários aqui vai ter alguém falando, não, mas veja bem, você nunca foi em Cuba, então você não pode falar sobre, entende? Você é louco, isso aí é mentira da mídia, entendeu? A Terra é plana, só falta isso, cara, só falta isso. E eu falo pra vocês, a partir do momento que a gente deixar esse tipo de coisa acontecer, essas doutrinações pesadas sobre esse tipo de ideologia, entende? Sabe o que vai acontecer? Eu tô falando sério, daqui a algum tempo vai ter gente defendendo o nazismo. Vai ter gente falando que Hitler era do bem, entende? Porque começa assim, tem um monte de povo sofrendo sem comida, na miséria, e um país totalmente onde ele é governado por uma pessoa, e aí a falsa democracia é apoiada por esse tipo de pessoa, porque é só você ver o caso da Venezuela. Agora vão falar que eu tô mentindo. Na Venezuela, o Maduro ia ter as eleições justas, né? E aí o que aconteceu? As pessoas que iriam lá para poder verificar se estavam sendo feitas as eleições justamente, que eram, se não me engano, dos Estados Unidos, eu esqueci como é que se chama, mas as pessoas que, né, elas iriam validar toda a eleição para poder ver se está tudo nos conformes, para poder ver se não está sendo manipulada. O que aconteceu? Maduro não deixou as pessoas virem. Por quê? Porque ele tá roubando, é óbvio que ele não vai ser justo. É óbvio, entende? Pesquisa aí, acha que eu tô mentindo? Pesquisa aí, eleições da Venezuela. Pesquisa aí quantas pessoas estavam votando Maduro. Ele tava perdendo, cara. Por quê? Porque as pessoas não gostam dele. É um regime onde ele controla tudo. Ele controla todo o país, as pessoas odeiam, entende? E aí sempre vem um defender, mas veja bem, se é bom é o cacete, cara. Pelo amor de Deus. E aí, deixando esse tipo de gente com esse tipo de ideologia de, sabe, não vou nem falar. Daqui a um tempo vão estar defendendo o nazismo. Vão estar defendendo, entendeu? Escutem o que eu tô dizendo, entendeu? Daqui a um tempo vão estar defendendo e vai se tornar normal. Vai ter gente falando que, na verdade, o Hitler salvou pessoas, entende? Porque o tempo vai passando, as pessoas vão distorcendo as coisas, entende? Elas não pegam um livro. E se você não acredita no que eu tô dizendo, eu posso deixar 6 bilhões de vídeos do Thiago Braga, que é um ótimo, incrível professor de história, entende? Você pode ver os livros. Cara, todos os vídeos desse cara são incríveis. Sempre o cara que eu ponho aqui em descrição, se eu quiser falar sobre história, porque é ele que entende. Agora, se você achar que eu tô mentindo e disser que o Thiago Braga é um mentiroso, o professor de história é mentiroso, que ele tá manipulando os fatos, aí, ó, é problema seu. Porque sempre vai ter gente que é assim. Não, mas veja só, o Thiago Braga, ele matou um mosquito, então ele é genocida. Sempre tem, entendeu? Então, cara, é um problema muito grave no Brasil, essa porcaria dessa doutrina pesada, entende? O aluno vai para estudar, cara, ele precisa aprender a realidade, ele precisa aprender a história, ele precisa aprender os fatos, entende? Mas você vai, entendeu? Às vezes, imagina você, eu não sei se você que tá do outro lado, se você é filho ou se você tem filho, agora imagina que você manda seu filho pra escola, seu filho vai lá para aprender, entende? Para se tornar teoricamente uma pessoa melhor, porque o estudo sempre é para tornar uma pessoa boa. Estudo nunca é para tornar uma pessoa ruim, entende? É para a pessoa conhecer e saber mais sobre o mundo, saber mais sobre si. E aí imagina ele tá lá para estudar, entendeu? E tá sendo doutrinado sobre esse tipo de coisa ridícula, cara. Ridícula. Então falo pra vocês, se você é professor, se você é aluno, entendeu? Toma cuidado com esse tipo de coisa, entendeu? Vê o que seu professor tá falando, vê se faz sentido, vai pesquisar, não acredita meramente no seu professor porque ele falou. Se você é professor, não faça esse tipo de merda não, entende? Eu sei que se você tá assistindo meu canal, você não vai fazer isso nunca, entende? Você não vai de forma... Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui no meu canal, acredito que todo mundo, é consciente, entende? Sabe que a gente precisa aprender realmente a história do nosso país, sabe que a gente não pode se deixar cair nesse papinho, entende? Sabe que a gente não precisa ser medíocre, essa é a palavra certa, cara. Então assim, cara, ódio, raiva é o que eu tenho, é ridículo, entende? Muita gente vai falar até que eu tô sendo dramático, isso, aquilo, mas cara, não tem condição, como que você pode achar normal as pessoas estarem doutrinando alunos, entende? Estarem fazendo seguir um tipo de pensamento e eles excluem qualquer tipo de... Não sei se é assim que se fala. Eles basicamente discriminam o pensamento contrário. É justamente o que aconteceu no vídeo do Wilker Leão. Ele queria falar e aí a professora falava que ele desrespeitou ela era uma acadêmica, ela tinha livros, ela tinha artigos. Sabe o que eu acho? Eu acho que foda-se com F maiúsculo
entende? Artigo, faculdade, livro, tudo isso aí não vai comprovar que você é uma pessoa inteligente de forma alguma, cara. De forma alguma. Se for assim, eu vou sair escrevendo um monte de baboseira e falar que eu sou um gênio. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Entende? E o mais irritante, o que me dá mais raiva nesse vídeo, é que é o seguinte, tem um certo momento em que o Wilker Leon tá tentando falar, e aí a professora começa a tentar argumentar contra ele, falar que ele tá errado, ele não pode gravar isso, aquilo, e aí ele pergunta onde que isso tá na lei, né? Onde que tá na lei que ele não pode questionar, entendeu? Que ele não pode vir reclamar sobre o direito dele de dar a opinião dele, porque é o seguinte, ele pode dar a opinião dele, é óbvio que ele pode, entendeu? A gente tem liberdade, e aí ela não sabe a lei que tá, porque não existe, ela não sabe nem o que ela tá falando, cara. E pra piorar, nesse mesmo vídeo do Wilker Leon, todo mundo ali da sala tá dizendo que tem liberdade de expressão, pode falar o que quiser, mas é óbvio que eles podem falar o que quiser, porque eles são da turminha da professora, são da turminha dos esquerdistas, são da turminha do que acredita nela, entendeu? Agora, quando vê uma opinião contrária, não pode, não. O ponto final. Olha aí, a Sara não deixa. Agora, nossa conversa acabou. Tá bom. Sabe por quê? Porque você me desrespeitou. E me Eu não ameaçou. fiz isso. Mas Eu eu não me fiz senti isso. assim e você está com muita dificuldade. Eu gostaria, inclusive, de depois, no espaço privado, fazer alguns encaminhamentos para ele. Porque tem uma questão aqui de ajuda na escuta que talvez o Wilker precise conduzir numa outra esfera. Porque se você Professora, não olha como eu tô me conseguiu comportando com a senhora. e Super estar numa boa. Não, você... Porque senão tá me ofendendo, tá inventando mentira, tá desrespeitando meu espaço. É sempre essa mesma coisa. Quando essa turminha, entende? E eu vou deixar claro mais uma vez, entendeu? Isso não é sobre esquerda ou direita, entende? Porque se vem alguém de esquerda e quer defender o pensamento dela e apresenta argumentos, tudo bem, cara. Ela tá apresentando argumentos, tá explicando os fatos, entende? E até aí tudo bem, cara. Só que a pessoa não apresenta argumentos, a pessoa, toda vez que ela tem um argumento jogado pra ela, ela diz, você tá me desrespeitando, entende? Isso aí é mentira, entendeu? Isso não existe, entende? Cara, é a mesma linha lógica do terraplanista. Quando você fala que o homem foi pra Lua, por X coisa, a pessoa fala, como que o homem foi pra Lua? Se nem foguete existe, se a gravidade não existe. Cara, não tem como discutir com alguém que acha que tudo, que a base das coisas, como gravidade, como a luz, como a energia, não existe. A pessoa acredita que isso não existe. Isso é tipo você explicar pra alguém como que se pula e a pessoa acreditar que, sabe, as pessoas flutuam, sei lá, não sei se eu expliquei muito bem, mas a pessoa não acredita no básico, entende? É como você dizer bem assim, então, eu vou te ensinar como montar um carro, e a pessoa fala, não, mas carro não existe, só existe carroça, isso aí é invenção, alguém tá por baixo segurando as rodas, que é ridículo, não dá pra explicar, entende? Simplesmente não dá. E afirmo mais uma vez, aqui um tempo vão estar defendendo coisas absurdas, cara, e eu, nossa, pelo amor de Deus, cara, esse tipo de gente que eu mais tenho raiva. Falo pra vocês, entendeu? Todo mundo que tá aí assistindo esse vídeo agora, cara, não se torne esse tipo de gente. Se alguém quer debater, debata logicamente, mas se a pessoa não quer debater, deixa pra lá, esquece. Não dá pra convencer essa turminha, porque a pessoa quer se manter na ignorância, cara. Quer se manter na ignorância, esse é o problema de muito brasileiro, entendeu? Não quer sair da ignorância, entende? Deixa aí, esse é meu pensamento, eu penso assim, entende? Pra que me refutar, pra que argumentar, entende? Pra que isso, entende? Eu acredito nisso. Levam o pensamento quase como se fosse uma religião. Se você não é socialista, é capitalista, então respeita a minha opinião, porque você tá me desrespeitando, isso aqui. Cara, eu vou explicar de maneira simples. Se você acredita uma coisa lógica, criada por um ser humano, porque desde que o Marx fez aqueles livros dele falando sobre classes sociais, desigualdade, essas coisas, é daí que vem tudo isso. Todo mundo sabe, isso é óbvio, entende? Então, se ele foi lá e estruturou um argumento, entendeu? Na base da lógica, não eu posso debater isso, entende? Isso não é questão de opinião ou de religião. Religião é fé. Se você acredita e não cabe a mim dizer pra você não acreditar. Opinião é sua, é seu gosto, não cabe a mim dizer o que você deve gostar ou não, entende? Agora, uma coisa criada logicamente, uma ideologia, entende? Pode ser debatida, porque alguém falou que isso era certo e eu tô questionando se isso é certo mesmo, entende? E o problema de gente, sua maioria, digo a verdade, de esquerda, entende? É que eles não querem debater, porque ou eles não têm argumentos ou estão errados, cara. É basicamente isso, entende? E
vou dizer, não estou dizendo que a esquerda tá errada, agora vai vir gente dizendo isso, cara. Estou dizendo que essas pessoas doutrinadas que não sabem o básico não querem debater porque sabem que estão erradas, entende? Então assim, raiva é o que descreve tudo isso. De qualquer forma, já tô cansado de falar, nossa, cada vez que passa eu vou ficando mais louco nesse canal. Mas enfim, não tem como não ficar maluco no Brasil, né? De qualquer forma, obrigado a você que assistiu até o final, de coração, muito tempo, são 18 minutos, eu nem sei se alguém vai chegar até aqui. De qualquer forma, se chegou, muito obrigado, e tá todo mundo aí, né, todo mundo que deu o Pix tá aí na tela aparecendo, vocês são incríveis, ajudam a manter o canal vivo, e assista esses outros 2 vídeos aqui, né, que eu não sei quais são, e é isso, vocês são incríveis de verdade, obrigado aqui, e diga não à doutrinação, deixa as pessoas pensarem por conta própria. Tchau.